Joseph Benavidez versus Deiveson Figueiredo pelo título dos pesos moscas linear do UFC. Não. Só para o Joseph Benavidez. Deiveson Figueiredo, infelizmente eu tenho que começar esse vídeo de react dizendo: Deiveson Figueiredo teve um problema com a balança, não conseguiu confirmar o peso sem a grama de tolerância do peso galo e infelizmente foi para esse combate sem ter a chance de se tornar o campeão linear peso mosca do UFC. Mas não vamos falar disso nesse vídeo, afinal de contas esse é um vídeo de react desse combate. Vamos falar exclusivamente agora da luta e de como os lutadores se portaram durante esse combate. Assim como o primeiro vídeo de react do canal, vamos começar falando já desde a apresentação inicial do Bruce Buffer. Nesse momento a gente pode perceber tranquilamente que os dois atletas estão em estados um pouco diferentes. Joseph Benavidez parece bem tranquilo, bem calmo, caminhando tranquilamente para os lados, ajustando seu equipamento, olhando tranquilamente ao redor. Enquanto a gente percebe o Deiveson Figueiredo muito mais pilhado, corpo mais contraído, semblante fechado, cara fechada, caminhando para um lado e para o outro, pisando no octógono com um pouco mais de firmeza. A gente percebe um pouco mais de ímpeto no olhar do Deiveson Figueiredo. O anúncio, como sempre, é fantástico, feito pelo Bruce Buffer, que já coloca aí os atletas naquele tempero ideal para ter esse excelente combate, como são os combates do UFC. Dando aquela avançadinha básica aqui no vídeo e vamos à luta. O que a gente percebe claramente no início desse combate é que Deiveson Figueiredo não veio para deixar o Joseph Benavidez mandar no combate e muito menos deixar ele ter tranquilidade para poder fazer aquele jogo de wrestler chato, aquele jogo de falsa trocação com entradas de queda o tempo todo. Não. Ele veio bem ligado quanto a isso, utilizando muito a sua mão, a guarda bem baixa, para não permitir nenhum tipo de entrada de queda facilitada. E logo ao término do primeiro minuto do combate, o Deiveson Figueiredo consegue ele colocar o Joseph Benavidez para baixo, e nessas transições no solo que os dois fizeram, que foi fantástico, o Deiveson Figueiredo levou uma vantagem extrema, onde encaixou ali primeiro um triângulo invertido e rapidamente transicionou para um armlock, que foi muito justo. As tentativas de defesa foram rapidamente encaixadas e transicionadas para outros movimentos, mantendo a pegada do armlock, e quase chegou a dar uma dobradinha de braço ali, e quase realmente no início do round a gente teve uma finalização fantástica do Deiveson. O decorrer desse round foi novamente parelho. O Benavidez passou aí um minuto e pouco, um pouco perdido, eu acredito que inclusive frustrado devido a não esperar ser colocado para baixo e ter tido um risco tão grande assim no solo. Afinal, um atleta que nunca foi finalizado. Na trocação, uma outra coisa que a gente tem que destacar bem desse combate, a gente percebe claramente um dos motivos do Deiveson Figueiredo ter essa dificuldade para bater esse peso. Ele é muito grande em relação ao Joseph Benavidez. A gente percebe e passa a sensação de que são dois atletas de categorias realmente diferentes lutando. E toda vez que há esse choque de caminhões, os dois atletas entram juntos para golpear de mão, a gente percebe que o punch e que a energia total corpórea do Figueiredo realmente é maior do que a do Benavidez por tamanho mesmo, por massa. Agora são dois atletas fantásticos, dois muito velozes, golpes super contundentes dos dois lados o tempo todo. Os dois têm que ficar muito ligados, porque são poderes de nocautes em golpes singulares para ambos os lados, então tem que estar sempre ligado. Uma outra coisa bacana de se destacar é como o Deiveson Figueiredo também varia bastante, né, a sua guarda, evitando assim que o Benavidez consiga visualizar fácil uma das pernas para poder fazer uma entrada de queda. Ele troca bastante a base, vai para um lado, vai para o outro, se movimenta e tem um controle posicional fantástico. Estava muito ligado, um sprawl muito veloz, para não permitir que o Benavidez pudesse se sentir confortável ou que ele pudesse ter a tranquilidade de saber que ele poderia trazer essa luta
para uma zona de conforto assim que ele quisesse. E ficou claro para ele que ele não teria essas opções. Ele precisaria ir para o tudo ou nada. E agora já estamos chegando aqui no 1 minuto e 15 para terminar o round. E a gente percebe que o Benavidez já volta para o combate mesmo achando que ele precisa trocar, ele precisa bater, ele precisa plantar no centro do cage para trocar de mão com o Deiveson, para poder tentar realmente garantir um round para ele, para poder tentar ter algum tipo de vantagem. É isso que ele faz. Esse minuto final desse primeiro round foi fantástico. Os dois atletas foram para o centro do cage, trocaram golpes muito potentes, jogaram golpes com força. E algumas mãos muito boas do Benavidez vieram a conectar, principalmente nos cruzados no Deiveson. E o Deiveson também teve alguns golpes muito potentes que conectaram. Cada um deixou aí, já para o próximo round, um pouquinho de dano acumulado aí no seu adversário. Falando como um videogame, né, a barrinha de energia já não estava mais cheia para nenhum dos dois lados nesse combate para o segundo round. Mas foi um primeiro round fantástico, né, como deveria ser um round de uma luta valendo o cinturão do UFC. Vou agora aqui dar uma antecipada nesse intervalo e vamos para o segundo round. Mais uma vez, no início mesmo do round, o Deiveson Figueiredo já parte para o centro do cage para ter ali e manter o controle posicional dele. E, inclusive, efetuou alguns golpes utilizando aí a sua maior envergadura, né, o controle de distância que ele tem, que é bem melhor para ele, e joga ali uns golpes rodados, uns golpes bem potentes no Benavidez. Já Benavidez, por sua vez, novamente, vem se aproximando, buscando encurtar, boxeando bem justo, com os cruzados muito duros, mas ele precisa receber golpes entrando. E isso acaba causando muito dano e são justamente nesses golpes de entrada aí que o Figueiredo, né, que o nosso Deiveson vem tendo vantagem. Embora ele também tenha recebido golpes duríssimos, já nesse segundo round mesmo, o Benavidez conseguiu colocar mãos bem potentes, mas o Figueiredo absorveu bem. Chegamos aí a 1 minuto e 20 aí do round, e o Deiveson já tinha novamente assumido o controle posicional de cage, e já vinha ele conseguindo ter uma clareza melhor de golpes. Os mais contundentes eram os golpes dele que pegavam. Deiveson Figueiredo aí já havia conseguido encontrar a distância ideal, se manter na distância que ilude o adversário, onde é ele que fica conseguindo conectar ali um passo de diagonal rápido e conseguir conectar um golpe. Vai fazendo com que o Benavidez se perca um pouco, andando tanto para frente quanto para trás de forma equivocada. E numa dessas movimentações do Benavidez, que ele pensa que está saindo para o lado, a gente percebe que o Deiveson estica apenas mais um passo e joga um diretaço, que acerta já praticamente sentenciando um nocaute clássico. Mas ele foi lá para conferir, ainda conseguiu efetuar mais alguns golpes, onde o Dei Miragliotta decretou aí o final desse combate. Como disse bem antes, Deiveson Figueiredo é um atleta muito grande para essa divisão. Não efetuou corte de peso até o final, então entrou com uma vantagem de massa corpórea acima do Benavidez. Já por esse tamanho ele já apresentaria isso de forma normal, com esse não cumprimento da regra do peso. Certamente ele entrou ainda com uma pequena vantagem a mais. Não acredito que isso tenha sido o que resultou nesse desfecho final de combate, porém o que fica claro é que essa dificuldade grande que o Deiveson tem para bater esse peso, ele não é à toa. Porém, ele fez um combate fantástico, ele controlou completamente do início ao fim um atleta muito difícil de ser controlado.
ele conseguindo ajustar melhor a sua dieta e permanecer com tranquilidade, batendo esse peso mosca, o UFC conseguindo, dando a ele mais uma oportunidade, afinal é um atleta que cometeu essa infração pela primeira vez, embora seja complicado a gente cometer essa falta numa luta de cinturão, isso não é novidade. Nós temos um atleta vindo de derrota, que vai disputar um cinturão agora, e que ele mesmo já cometeu essa falta de ir para uma luta de cinturão e não confirmar o seu peso. Estou falando de Yoel Romero. Então que o UFC tenha um pouco de calma, que o Dana White tenha um pouco de calma, compreenda aí os motivos que aconteceu e dê ao Davidson mais uma oportunidade, porque uma coisa ficou muito clara. Ele é sim, se ele conseguir confirmar o peso, batendo o peso dessa categoria, ele é sim uma força mundial nessa categoria e é um campeão que a gente pode ter com um pensamento de uma dominância. Caso ele venha aí a conseguir conquistar esse cinturão linear, acredito que pelo que a gente tem hoje de corpo nessa categoria peso mosca no UFC, esse cinturão permaneceria com ele por um longo tempo. Essa é a minha análise, mais um reactzinho dessa luta. E a gente se vê. Vamos lá para baixo, comenta, diga aí o que vocês acharam disso. Tamo junto. Veronese Fight Club.